Bem, olá, aqui quem fala é o Igor Coelho. Eu estou junto aqui com a Marisa Lima, a gente vai apresentar o trabalho de prática profissional. Nós somos alunos do professor Mauro Mendes, da disciplina de Arquitetura e Protocolo TCP/IP da FATENE, da turma Web 21, aqui no semestre 2009.1. Vamos falar da empresa Virtual Soft House. Iremos apresentar a estrutura da empresa nas seguintes camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação. Por motivos óbvios, né, essa é uma empresa fictícia e vamos lá, vamos apresentar agora em cada camada. Na camada física, é uma camada que diz respeito aos meios de conexão através dos quais irão trafegar os dados, tais como as interfaces seriais, LPTS, hubs ou cabos coaxiais, por exemplo. Na nossa empresa fictícia, que é a Virtual Soft House, nessa camada é utilizado lá o cabo de pá trançado. As placas de rede dessa empresa são todas placas de rede 10/100. A grande maioria dessas placas são da fabricante Tricom. E também na empresa é utilizado modems da marca D-Link para conexão com a internet. Então esse é mais ou menos um retrato que a gente tem lá nessa camada física lá na nossa empresa Soft House Virtual, né? Nossa empresa fictícia. Na camada de enlace, que é responsável por providenciar maneiras funcionais e procedimentos para estabelecimentos, manutenção e liberação de enlace de dados entre as entidades da rede. Os objetivos são providenciar a transmissão de dados para a camada de rede e detectar e possivelmente corrigir erros que possam ocorrer no meio físico. Nessa camada, a empresa vem utilizando aí a topologia estrela, né? E eu pude observar lá que nos seus racks, lá na forma que está organizado, o equipamento que eles vêm utilizando também é da marca Tricom, que são os suítes Tricoms lá, que são os que a pessoa responsável lá pela infraestrutura da empresa diz que são os mais confiáveis, né? Então, no caso lá, eu pude observar que eles têm 4 suítes dessa marca Tricom lá, sendo utilizado dentro dessa topologia estrela. Vamos falar agora da camada de rede. Ela é responsável pelo endereçamento dos pacotes, convertendo endereços lógicos em endereços físicos, da forma que os pacotes consigam chegar corretamente ao destino. Essa camada também determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o destino, baseada em fatores como condições de tráfego da rede e prioridades. A gente vê trabalhando fortemente nessa camada também os roteadores. No caso lá, como a empresa é grande lá, a gente vê muita gente usando também notebooks. E eu pude observar que em vários pontos da empresa lá, usando roteadores e roteadores Wi-Fi principalmente para propiciar essa conexão wireless aí, essa cobertura wireless na empresa. Dentro dessa camada de rede, fizemos uma tabela aqui para demonstrar um pouco lá de como está organizada a questão dos IPs dentro da empresa. Então aqui a reserva de rede, a máscara utilizada, o broadcast deles está usando o 10.1.0.255, o roteador deles principal é o 10.1.254.254. No caso, a empresa tem 3 servidores, cada servidor com IP fixo. E essas máquinas da rede, os notebooks, todos recebem o número de IP via DHCP. Agora a camada de transporte. A função básica da camada de transporte é aceitar dados da camada de seção, quebrá-los em pequenas unidades, passar para eles a camada de rede e assegurar que todas as peças chegarão corretamente ao outro extremo. Protocolos de transporte são empregados para o estabelecimento, manutenção
manutenção e liberação de conexão de transporte, que representa um caminho duplo para os dados entre os dois endereços de transporte. A gente observou na nossa empresa fictícia que na camada de transporte nós temos aí vários serviços e utilizando principalmente portas TCP e UDP. Eu fiz aqui uma pequena tabela para demonstrar alguns deles, como o serviço de HTTP, que roda na porta 80, né, que é o serviço utilizado para acesso à web e à intranet também. O SMTP na porta 25, para o envio de e-mail, o POP3 na porta 110, para o recebimento. É utilizado também FTP lá para transmissão de arquivos pela rede, usando a porta 21. Eu observei na empresa também que lá eles têm uma infraestrutura de VoIP, eles têm usado o Asterisk, e isso tem rodado numa porta UDP, que é a 5060, 5080. E o DNS deles roda na porta 53, né, que é o serviço responsável pela resolução de nomes para IP. Camada de aplicação. A camada de aplicação dentro dos processos de comunicação é representada pelo usuário final para o modelo OSI. Esta camada faz a conversão entre os diversos tipos de terminais, controles de operação, mapeamento de memória para os terminais, controle de transferência de arquivos, e-mail, seleção da disciplina de diálogos, entre outras facilidades. Baseado em pedidos em um usuário da rede, esta camada seleciona serviços a serem fornecidos por funções das camadas mais baixas. Fazendo lá uma verificação na estrutura da empresa, dentro dessa camada, observamos aí principalmente o pessoal usando Internet Explorer, Firefox lá como web browser, né, para acessar a internet e a intranet. Os servidores lá que nós verificamos, eles têm servidores Windows Server 2003, o servidor de domínios dele é o Windows Server. Verificamos também que ele tem um servidor lá Linux, usando o Ubuntu 8.10, que é usado basicamente como servidor de arquivo. Os terminais da rede, a grande maioria, são Windows XP, apenas 2 máquinas, sendo que um era notebook, utilizava o Ubuntu, na verdade o Ubuntu na sua versão 9.04, e o pessoal usa bastante lá também o Remote Desktop, né, para fazer conexão remota, principalmente o pessoal da infraestrutura, para estar fazendo manutenção na máquina dos usuários, ou então fazendo conexão ao servidor, para algum ajuste, alguma coisa do tipo. Esse desenho aqui, essa figura, mostra um pouco lá como que está organizado a estrutura da empresa, né? Eu fiz aqui uma pequena rasura aqui nos endereços IPs aqui, que são IPs válidos na internet por questão de segurança. Mas nós temos lá que como era uma empresa com estrutura razoável, tinham ali algumas pequenas empresas dentro de um grupo que estavam usufruindo dessa infraestrutura de rede aqui. Nós podemos observar que eles têm 2 links, né? Um link com a Secrel, com a banda de 256 kbps, e um link em Bratel com a banda aí de 2 megas. Eu observei lá que eles usam o Netion, que é digamos assim, um sistema operacional que ele serve como servidor de e-mail, DNS, Firewall, DHCP. Assim, é um software comercial bastante utilizado, já bem amadurecido, e que o mercado vem conhecendo e utilizando bastante. Aí fora isso, nós temos aqui a estrutura aqui dos servidores, né? Eles têm lá uma estrutura de DMZ, onde tem servidor de e-mail, um servidor lá onde roda um aplicativo de recursos humanos. Essas pequenas empresas como a consultoria, como FCM, são empresas que, como eu falei, são pequenas empresas dentro de um grupo que usufruem aí dessa estrutura. Então essa imagem representa aí de uma forma bem clara como que está mais ou menos organizado essa estrutura aí nessa empresa fictícia. Então é isso. Isso foi o que podemos levantar e constatar.
Espero que tenha ficado claro e que tenham gostado. É isso aí, muito obrigado.